que dívida, que raios de dívida era essa que o cara precisa roubar um carro para fazer o pagamento? Com a palavra... Uma grande inundação está chegando. A gente mandamos eles parar o carro e um correu e o outro segurei, que era o motorista, o condutor do carro. O carona conseguiu fugir. O carona conseguiu fugir. Quando chegou o reforço policial, eles saíram de perseguição e a gente ficamos com o outro elemento na mão. O outro vocês não conseguiram localizar? Não, até agora no momento não. Após exames de corpo de delito no ITEP, João Paulo retornou à delegacia de plantão, onde foi autuado por assalto. Na chegada, conversou com a equipe da TV Tropical. Por que você se meteu nessa parada? Amizades erradas, drogas também. Você estava devendo e aí o pagamento seria o carro? É, o carro. Porque o rapaz estava com medo de saber dirigir e pediu só para mim dirigir mesmo o carro. Você ia dar o cavalo? É, aí a dívida estava paga. Foi uma dívida que eu tinha perdido um cordão e uma outra peça lá de valor. Aí o roubo do carro ia ficar pela dívida. A vítima, moradora de Tibau do Sul, após prestar depoimento, recebeu o veículo e deixou a plantão rapidamente, evitando contato com a imprensa. Tem coisas que não entra na moringa do cancãozinho velho, não. Principalmente no dia que eu tomei um banho de chuva, que eu vou dizer um negócio assim. Meu amigo, eu cheguei aqui todo ensopado, parecia um cancão molhado, todo... Era pra ter feito uma foto, Bragão. Pra gente... Era a presepada do cancão todo molhado. Pense. Aí tem coisa que eu não entendo, não, bicho. O cara... Não, porque eu perdi um cordão e outra peça lá de valor. E a dívida... Peraí, perdeu de quem? Era dele? Era de outra pessoa? Ele perdeu? Meu filho, me explique que eu sou besta, burro e doido. Só não sou os três ao mesmo tempo. Aí você precisa roubar um carro para pagar isso. E o que é que o dono do carro tem a ver com as besteiras que você fez? Hein, Paletó Preto? O que é que o dono do carro tem a ver com a porcaria que aquele infeliz andou fazendo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Aí ele me vem aqui agora com a maior cara de pau dizer que roubou porque queria... Ah, peraí que eu tô sem entender direito. Precisa roubar para pagar. Aí são dois luveiros cheios de linha. Calando. Que é isso? Me dá a imagem dele aí de novo, Guga. Abre na tela. Esse cara aí roubou porque queria pagar uma dívida. Queria pagar uma dívida. Aí se vira moda, amigo rei. Eu descobri que, olha, a mala preta. Depois do homem do paletó preto, agora temos a mala preta, Guguinha. Olha, pelo peso, aqui dentro tem dinheiro demais. Ganha um brinde que adivinhar. O que pode mandar seu Twitter agora. @Lauro Lima. Diga o que tem na mala preta desse homem aqui. E você vai ganhar um muito obrigado, um aperto de mão e um parabéns. Um homem foi preso suspeito de participar de um golpe conhecido como saidinha de banco, no bairro do Alecrim. A vítima tinha acabado de entrar no carro quando foi abordada por dois bandidos. Um deles conseguiu fugir, mas a equipe do delegado Natanion de Freitas, lá da Terceirona DP, estava atenta. E o caba foi preso. Gradenal nele. Na tela. No final da manhã de hoje, dois homens assaltaram um comerciante na saída do Banco Bradesco, no bairro do Alecrim. Um dos criminosos saiu deste veículo e subiu na garupa de uma moto. Os dois abordaram a vítima, que estava em outro carro. Os assaltantes pediram para a vítima baixar o vidro, mas impaciente com a demora, um deles atirou contra o carro. O tiro pegou de leve em uma das mãos do comerciante, que passa bem.
O motorista do Corsa, que dava cobertura aos bandidos, foi detido pelos policiais. Tentamos falar com o criminoso, mas ele se recusou. Glaucio de Lígia Silva tem 37 anos e é natural de Campina Grande. Ele foi identificado como coautor do crime. Ele nega a participação, mas em sua ficha criminal há uma outra participação no mesmo tipo de crime. Ele também já responde a uma saidinha de banco, né? Conseguimos localizar esse outro delito que ele responde, quer dizer, é um elemento então já dado à criminalidade, não é alguém bobinho, não é alguém que seria um primário. A moto em que os assaltantes fugiram foi identificada como sendo de propriedade de um morador de Felipe Camarão, onde a polícia realiza buscas. No intuito de localizar, obviamente, as pessoas que estavam nessa moto, né? Haja vista a subtração, inclusive, de R$7.000 da agência aqui do Alecrim, Banco Bradesco. Para evitar o crime de saidinha de banco, o titular da 3ª Delegacia de Polícia alerta para alguns cuidados. Quem vai ao banco não pode, obviamente, levando objetos, malotes, que identifique por si só com aquele objeto que você está levando quantias, numerários que vai levando ao banco, né? Ao interior do banco, chegando lá, recebendo esses numerários, no caso de recebimento, né? A pessoa, obviamente, não vai contar esse dinheiro ali abertamente para que outras pessoas estejam observando que você está sacando uma grande quantidade de dinheiro. São dicas importantes, repassadas por uma pessoa experiente, um delegado gabaritado, doutor Natanione de Freitas. Meu amigo, cuidado quando você vai ao banco. Além dos olheiros, pode ser na sua rua, pode ser no local de trabalho, pode ser que esteja lá dentro do banco. Porque o que mais tem é esses malas sem alça ali, ó, só observando o movimento. Só aquele cabo ali da mala preta, parece que está saindo com muito dinheiro. Você cuidado, você for no banco essa mala. Tá aí, ó, a vítima foi atacada por 2 bandidos, graças à ação e atuação da 3ª DP, equipe do delegado Natanione de Freitas. Parabéns aí, Natanione. Mais uma vez, mostrando serviço eficiente. Parabéns. Aí, um deles vai pra cadeia. Já é reincidente, hein? Já é reincidente. Matéria aí da nossa querida Débora Fernandes. Não é, Débora? Bota a Débora, Guguinha. Bota aí, bota aí o 3x4 da Débora. Abra a tela. Tá aí, ó. A galegona Débora Fernandes, que tá reforçando aí a nossa equipe. Já é a 2ª vez, né? Que ela aparece aqui no nosso Cidade. Venha sempre, Débora, venha sempre, né, delegado Natanione? Olha, aí um táxi, presta atenção nessa. O cara é taxista. O cara tem uma profissão. O cara é um profissional. Mas a carne é fraca. E às vezes a promessa de um dinheiro fácil acaba se transformando numa roubada. O taxista, ele foi preso e uma adolescente junto com ele foi apreendida nessa terça-feira após assalto a uma loja de roupas no bairro Morro Branco, zona sul de Natal. Outros 2 comparsas pegaram o Dedé, pegaram descendo quando viram a polícia. Detalhes com a dupla Paletó Preto e Coruja, agora na tela do Cancão. O relato que você vai ouvir é de um comerciante indignado com a falta de segurança em Natal. No fim da tarde desta terça-feira, a loja que mantém com muito esforço na Avenida Bernardo Vieira foi alvo de bandidos pela 8ª vez. No momento do assalto, a mãe dele e um funcionário estavam no estabelecimento. 2 homens e um adolescente invadiram o local armados, enquanto o outro ficou do lado de fora em uma moto dando cobertura. Chega 2 rapazes e uma menina. Eles pediram para abrir. O meu funcionário já prevendo, já suspeita. Não abriu, dizendo que estava fazendo um balanço. Os 3 suspeitos lá puxaram a arma e mandaram ele abrir a porta. Ele abriu a porta, do que entraram, amarraram minha mãe, que trabalha comigo, amarraram o meu funcionário
gritaram muito, muito mesmo, chamando palavrões e tratando Tocando mal, terror. terror com força mesmo. E começaram a fazer o apurado, o rapa mesmo, com força, e dizendo que sabia onde minha mãe morava, onde o proprietário morava, que vinha para matar a gente depois, se fizesse alguma denúncia. O empresário aumenta o tom da insatisfação e cobra das autoridades mais investimentos no setor da segurança pública. Eu faço tudo para pagar as minhas contas em dias, os impostos, recolher impostos. E na hora que você não paga, você já sabe que a pressão que você leva de cobrança de imposto e tudo isso aí, você fica errado, você sempre é o errado, né, quando não paga imposto. E cadê aí a segurança? O que adianta pagar imposto? Mas eu quero bom o governo também rever isso aí e tomar atitude, porque do jeito que está, minha amiga, é porque não aconteceu com você ainda. No que acontecer, aí você vai saber o valor das coisas e o que a população está passando. Difícil. Muito difícil. Eu estou pensando já em fechar a loja, não tenho condições. 8 arrombamentos e assaltos. O material roubado foi conduzido junto com os suspeitos para a Delegacia de Plantão Sul. Policiais civis da 7ª Delegacia já estavam em diligências procurando os suspeitos. Quando chegaram na comunidade Beira Rio, se depararam com, digamos assim, atitude suspeita do taxista, bem como da adolescente conduzindo um saco de estopa. Foi aí que eles resolveram, então, fazer a velha abordagem, que descobriram se tratar de roupa roubada. Ari, como é que foi isso? Isso como você falou, né? A gente já estava no encalço desses meliantes, porque a gente sabia já do acontecido. E, para a sorte da polícia, quando nós passávamos, saindo da Ponte de Igapó, sentido delegacia, vimos o Zé Carlos atravessando da favela do Mosquito, com o táxi parado do lado direito, e ele vinha atravessando com um saco na mão. Como o Zé Carlos, nós já tínhamos prendido ele há 3, 4, 5 anos atrás, então a gente fez aquela abordagem porque achou estranho. Ele com um adolescente, atravessar e entrar no táxi. Fizemos a abordagem e aí descobrimos aquela roupa roubada pelas etiquetas, chegamos até o dono da loja e encontramos, para surpresa também, vários papelotes de cocaína dentro do carro. A adolescente de 14 anos contou à nossa reportagem que a participação dela no assalto foi apenas acompanhar os adultos para não chamar a atenção. A minha participação foi que eu entrei pronta e peguei os negócios, só isso. Você chegou, foi convidada pelos outros dois para fazer, digamos assim, aquela de manequim, chegando para não levantar suspeita. Foi isso. Você já sabia para onde você estava indo? Sabia não. Sabia que era uma loja de roupa boa, roupa de marca, só isso. E aí, quando chegou lá, você... Quando chegou lá, pronto, entrou e pegou as coisas e pronto. Aí desabou no meio do muro. E saí doida, deixei tudo lá e saí, que não tinha o que eu queria. Pra que eu ia ficar? Você queria o quê? Não tinha dinheiro na caixa, não tinha nada. Eu queria, se fosse dar alguma coisa, eu ia querer dinheiro. Tinha dinheiro? O taxista José Carlos de Souza é apontado pela polícia como sendo a pessoa encarregada de dar o cavalo. Na gíria policial, ser o motorista da fuga. Ele teria ficado no carro em uma rua ao lado da loja, aguardando os comparsas. Uma câmera captou as imagens. Ele nega. Você não conhece a jovem? Não conheço ela, nunca vi, não participei e tenho vivido do meu táxi. É muito fácil dizer, é o carro dele, é ele. Agora, uma coisa é falar, outra coisa é provar. Coincidentemente, José já cumpriu pena em 2007 pela mesma modalidade de crime. Eu aceitei dar a fuga para um assalto. Em 2007, isso aconteceu. Paguei por completo a minha pena. A polícia já sabe quem são os comparsas. Para não atrapalhar as investigações, os nomes não foram revelados. Olha, a história até parece bonita, mas não pra mim. O cara fala bonito, o Carlos é um cara que fala bem esclarecido. Mas, coincidentemente, em 2007, caiu pelo mesmo tipo de crime. A polícia encontra cocaína também dentro do carro, tá aí o Carlos. E, amigo velho, eu vou dizer um negócio a você. Tá difícil de sair dessa.
A adolescente confessa que foi lá. Ontem, vocês lembram aí que ontem nós mostramos aqui 2 adolescentes envolvidas com assalto? E olha a lamentável situação. Mais uma adolescente. O que é que está acontecendo com essa meninada? Com essas mocinhas? Poderiam estar estudando. Olha só, cara. Brincadeira um negócio desse. Mais uma menina, mais uma adolescente se envolve com criminosos e se mete na criminalidade. Eu lamento demais por isso. Lamento extremamente. E o dono da loja, o comerciante, aquela indignação daquele homem se reflete em cada um de nós também. Porque o cara já não aguenta mais. São 8 assaltos e arrombamentos. E eu pergunto ao senhor, o cara que trabalha, o cara que sua, que rala para montar um negócio, aí vem uma bandidinha dessa, vem um bandido e mete a bronca e leva e vai embora e diz, agora é meu, perdeu. Que sensação fica na gente? O que é que o senhor que está aí me vendo agora, a senhora, o que é que a gente imagina de um camarada desse? Que é taxista, que tem profissão, que não precisa estar se metendo com essas coisas. Mas vai se meter pra quê, Deus do céu? Pra quê? Se tiver culpa no cartório, tem que ser responsabilizado sim. Olha, um jovem armado com um revólver roubou um correspondente bancário lá na cidade de Mossoró. O crime aconteceu na tarde de ontem. E a repórter Samara Nogueira, vocês prestem atenção no detalhe. Eu mostrei agora um adolescente. A repórter Samara Nogueira diz como foi a ação desse bandido. Samara. Uma agência Pague Fácil do Banco do Brasil, localizada nesta loja de carros na Avenida João Marcelino, foi assaltada na tarde da terça-feira. Segundo informações repassadas à polícia, o crime foi praticado por um homem com aparência de menor de idade e que tinha o cabelo pintado de vermelho. Testemunhas contaram que o homem chegou na agência como um cliente normal, entrou na fila e só no momento do atendimento anunciou o assalto. Ele tinha um revólver e pegou todo o dinheiro do caixa. Antes de deixar o local, o homem ainda teria rendido um cliente e levado um cordão de ouro. A polícia ainda não sabe se outras pessoas estavam envolvidas na ação e quanto havia no caixa. A agência está instalada no departamento de trânsito que funciona na loja. Aí eu digo ao senhor, aí eu lhe digo, minha amiga Cel, que está vendo o programa agora, mãe da Lorena. Lorena bonita, Lorena também tomou um banho hoje, Lorena, quando ia chegando na universidade. Mudou de... tá lá agora. Tá. Ô Cel, Lorena tá, né? Tomou outro banho também. Aí eu digo a vocês o seguinte, era um jovem com aparência de adolescente. Armado, aí entra fingindo ser um cliente como qualquer um de nós, e na hora de chegar ao caixa, puxa aquele trabucão e diz, é um assalto, passa a grana. Mais um adolescente. Aí eu vou e toco na mesma tecla, a véia de sempre. E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ô, musiquinha véia antiga. Essa música dói mais no ouvido do que lepo-lepo. Ô, musiquinha. E o velho Estatuto da Criança e do Adolescente está servindo para quê? Pergunto eu, respondo eu mesmo. Para nada. Olha, mais uma. Aí eu digo a vocês para que serve. Para o que vocês vão ver agora. Para o que vocês vão ver agora. Quando não se faz a justiça lá, se faz assim, ó. Mais uma vez a população enfurecida faz justiça com as próprias mãos. Olhar no bairro Petrópolis, aqui é Natal, hein? Vai ver aí as imagens. Isso aí são imagens feitas por um cinegrafista amador. Do alto de um edifício. Veja os 3 homens encostados lá na parede. Eles estão no paredão. Nele paredão. E a população, eles têm praticado roubo. Estavam roubando lá ali na Prudente, com a Seridó por ali. E os caras pegaram. Vocês vão ver que em alguns momentos as imagens estão realmente distantes, mas dá para perceber que de vez em quando um dá um safanão lá. E um desses sem vergonha aí. Vai, não vai, um sem vergonha desse leva um safanão.
Vocês vão ver, ó, antes da polícia chegar, a população tá, olha lá, já deu uma cipuada no do meio, o outro vai lá, ó, dá um pontapé no da ponta direita, e agora chega a polícia, e a sorte deles é essa. A chegada da polícia, rapaz, impressionante, a polícia sendo o livramento dos bandidos, dos ladrões. Enquanto a população está desguarnecida por conta de lei, de isso, daquilo, daquilo outro, a sorte desses bandidinhos aí foi a chegada da polícia. Os amigos lá do 1º Batalhão aí vão tomar conta da situação, vão assumir 3 que saem de circulação. Não fosse isso, amigo velho, ia ser cipuado, ia ser caceta até umas horas. Lá em São José do Ipibu, teve um ladrão que também tomou uma coça, também tomou umas cambadas de pau. Invadiu uma casa, aí o segurança de uma empresa particular pegou, aí perdeu o Playboy. E a população desceu-lhe arripada, amigo velho. Mas foi madeira, viu? Madeira. Por sorte, a polícia também chegou. Aí socorreu o bichinho, o pobre coitado. Eu vou infeliz para o hospital. Ô, Calanga, eu não disse a você que eu tinha ido lá no Jardim Mela, no bloco lá do Jardim Lola, no sábado. Aí Bragão disse, mentira, Laura, tá conversando história. Guguinha também foi outro. Só prove. Digo, vou provar. Aqui, ó. Dá um close aqui nessa lindura, olha, coisa ali. Tô cantando não aí, viu? Essa aí é no Facebook do meu amigo Naldo Fotografias. Aí eu e um dos diretores lá do bloco, na hora que eu tô ali falando um monte de coisa pra turma lá que era gente, meu amigo. Mais de 5.000 pessoas no Jardim Mela, foi bom pra caramba. E os diretores me chamaram lá em cima no trio, onde tava o pessoal da banda Última Hora. Eu falei lá um monte de coisa pra galera. E a galera gostou, viu? Gostou. Tá aí, obrigado a vocês, pessoal. Provei. Tá vendo, Bragão? Que eu provei? Vou pro intervalo e volto já com muito mais Cidade Alerta aqui na sua tela. 2 minutinhos, fique por aí.